Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos nos encontrando aqui para mais uma aula de ciências. Eu espero que todos vocês estejam bem, certo? E na aula de hoje a gente vai estudar o objeto de conhecimento, o calor e suas aplicações. Vamos ver o que é fisicamente, o que é calor, a diferença de calor e temperatura e outras coisas mais, certo? Vamos desenvolver a unidade temática matéria e energia e a habilidade 02. Vamos lá? Pessoal, nós que moramos aqui no Nordeste, no sul do Ceará, diariamente a gente costuma, principalmente nessa época de seca, como chamamos, costuma se reclamar muito do calor, né? Que hoje está fazendo calor, hoje está muito quente. Então, às vezes a gente confunde um pouco de calor com temperatura. Pessoal, o calor é energia térmica, certo? Que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. É uma transferência, certo? É muito comum ouvirmos algumas expressões cotidianas, como eu falei, associado a calor a altas temperaturas. Como a gente fala em um dia quente, a gente fala hoje está calor, né? Porém, corpos com baixas temperaturas também possuem calor, certo? Só que em menor quantidade. Nosso corpo, por exemplo, ele possui calor. Isso quer dizer apenas que a agitação das moléculas é menor em corpos frios, certo? Então, a agitação dessas moléculas é que provoca o calor. E esse calor pode ser transferido de um corpo para outro. Então, explicando novamente, o conceito de calor representa a energia calorífica, a capacidade de um corpo de maior temperatura transmitir parte dessa energia para outros de menor temperatura. Enquanto o conceito de temperatura, propriamente, representa a agitação das moléculas ou átomos de uma substância. Okay? São palavras relacionadas, mas que não significam a mesma coisa. Quanto mais quente, maior é a movimentação dos átomos e moléculas. Quanto mais frio, menor este movimento. Certo? E o calor também, pessoal, é chamado de energia térmica. Essa transferência, calor ocorre sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até que atinja o equilíbrio térmico. Por exemplo, pessoal, vocês já colocaram um chá ou, por exemplo, um café com leite que está muito quente antes de vocês beber para esfriar numa bacia com água, num recipiente com água, né? Com a intenção de esfriá-lo. Por que acontece o esfriamento? Porque como aquele copo, vamos exemplificar, de café com leite está mais quente, certo? Ele tende a passar, a transferir calor, ok? Para a água da bacia que está mais fria, certo? Há uma transferência de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Com o passar do tempo, ambos vão ficar com a mesma temperatura, então vai atingir o equilíbrio térmico. A unidade de medida mais utilizada para o calor é a caloria, certo? Cal. Mas a unidade no Sistema Internacional de Unidades é o Joule. A caloria é definida como a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, certo? Então, caloria significa a capacidade de elevar, certo? De aquecer a água e elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, galera, observem essa tabela de diferenciação de calor e temperatura. Vamos lá, as características. Novamente, para fixar no cérebro de vocês. Calor é o trânsito de energia cinética, energia de movimento, molecular dos corpos mais quentes para os mais frios. Temperatura é o nível de agitação de moléculas e átomos em sua relação com o estado térmico. Como é medido? Calor é o cálculo sobre o trânsito de energia térmica entre corpos ou sistemas, e a temperatura é medida por termômetros, medem a temperatura gerada a partir da movimentação dessas moléculas. A gente conhece o termômetro, tanto o termômetro utilizado, por exemplo, quando o nosso corpo está com febre, certo? A gente está com febre, a gente usa o termômetro para medir nossa temperatura, certo? A temperatura normal do nosso corpo é de 37 até 37, de 36,5, na verdade, até 37 graus. A unidade de medida do calor, caloria e joule. A temperatura, graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente usa aqui, certo? O que a gente usa comumente é o grau Celsius, ok? Como a gente já viu, resumidamente, o equilíbrio térmico é a condição em que um corpo encontra-se na mesma temperatura que suas vizinhanças, que corpos vizinhos. Observa que todos os corpos que se encontram em temperaturas mais altas que seus vizinhos tendem a ceder-lhes calor de forma espontânea, até que ambos passem a apresentar a mesma temperatura, como eu expliquei, a questão do esfriamento do copo de café com leite. Aí também, ó, nesse exemplo aí abaixo, despeja-se água quente, recipiente com água quente, e água fria, certo? Gerando aí uma água morna que vai, com o passar do tempo, gerar um equilíbrio térmico e vai ficar na mesma temperatura. Mas e aí, pessoal, quem vai transferir
calor para quem? Água quente para água fria ou fria para quente? A gente viu no começo da aula que os corpos com maior temperatura transferem calor para os de menor, não é isso? Então, a água quente vai transferir calor para a água fria. Outro conceito importante da gente estudar é sobre a sensação térmica. Sensação térmica é a temperatura virtual ou a combinação da temperatura com outros fatores meteorológicos, como o vento. Sabemos que a pele do nosso corpo é o maior órgão que temos e por isso é uma fonte muito importante de informações. Pessoal, não sei se vocês já viram algum noticiário em jornais ou na internet, que, por exemplo, em tal lugar, em tal cidade está fazendo 38 graus, mas a sensação térmica é de 40, por exemplo. Então, isso acontece por influência do vento, certo? Existem frentes quentes ou, de acordo também com o nosso corpo, a gente sente, certo, a sensação térmica maior do que ela é ou menor. Então, as sensações que identificamos através da pele são inúmeras: dor, pressão, frio e etc. As sensações relacionadas ao frio ou ao calor são chamadas as sensações térmicas. Por exemplo, após o banho, seja em um chuveiro ou em uma piscina, às vezes sentimos um pouco de frio. Sabemos que a evaporação de um líquido faz baixar a temperatura. Por esse motivo é que sentimos frio quando estamos molhados. Porque aquela película de água, ok, vai roubar, podemos dizer assim, um pouco de calor do nosso corpo. Então, tal fato ocorre porque a fina camada de água que adere à nossa pele absorve uma quantidade significativa de calor. Por isso, temos a sensação de frio. Sentimos mais frio ainda quando está ventando, pois o vento intensifica a evaporação da água. Como falou, a evaporação de um líquido faz baixar a temperatura, certo? Pessoal, e existem escalas para medição e quantificação de temperaturas, certo? As mais conhecidas e mais utilizadas são as escalas Celsius, Fahrenheit, as três que existem, e Kelvin, certo? Então, as mais utilizadas, como eu falei, são essas três, com o nome de seus criadores, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O Sistema Internacional de Unidades, no SI, utiliza essa escala absoluta Kelvin, que é base para pesquisas e estudos científicos. Futuramente, em anos posteriores, por exemplo, no ensino médio, vocês vão ver como transformam essas escalas, temperatura nessas escalas entre si, por exemplo, Celsius em Fahrenheit, mas isso fica para depois, é só um spoiler. Os medidores de temperatura podem ser divididos em dois grandes grupos: os termômetros de efeito mecânico e os termômetros de efeito elétrico. O primeiro grupo tem como princípio de medição a dilatação dos materiais, e o segundo tem como base as propriedades termoelétricas e resistivas dos materiais. Existem ainda um terceiro grupo de medições por radiação, as ondas eletromagnéticas. Então, aí está falando dos tipos de termômetros, certo? Que existem, ok? Então, pessoal, nossa aula hoje se encerra aqui. Próxima aula a gente vai continuar ainda com esse capítulo, falando sobre o calor, o que é que tem a ver o calor com as mudanças de estado físico, certo? E, então, aprofundem, resolvam as atividades, pesquisem e até a próxima aula e bons estudos.